Saulo em Jerusalém e em Tarso. Saulo, que depois se arrependeu e virou um espírita, aí ele passou a se chamar Apóstolo Paulo. Jerusalém, uma cidade aonde os judeus viviam, da região da Judéia. Tarso era uma cidade da região da Sicília, na Turquia. Esse apóstolo Paulo aqui, ele era turco da cidade de Tarso, uma região da Sicília, na Turquia. Tendo chegado a Jerusalém, uma cidade onde os judeus viviam, da região da Judéia, procurou juntar-se com os discípulos alunos de Jesus, os seguidores de Jesus. Todos, porém, o temiam, porque esse Saulo aqui, ele era policial, ele trabalhava para o judaísmo. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. O judaísmo, ele é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E através desses templos deles aqui, que eles conseguem chegar ao poder, eles induzem os fiéis deles a apoiar aqueles que eles querem para a máquina pública, a votar naqueles que eles querem para a máquina pública, e nisso eles entram para dentro da máquina pública, se disseminam por dentro da máquina pública e usam o poder da máquina pública para perseguir as outras religiões, matar aqueles que eles querem. Aí eles conseguem a fama, o poder e o dinheiro. Isso que veio para roubar, matar e destruir. Isso é o mal na Terra. É aí que eles conseguem os militares, os juízes. E esse Saulo que trabalhava para eles, ele perseguia aqueles que não acreditavam naquilo que eles queriam que as pessoas acreditassem. Não acreditando que ele, esse Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo, fosse discípulo aluno de Jesus, seguidor de Jesus. Mas Barnabé, tomando esse Saulo consigo, levou-o aos apóstolos, após Jesus. Pessoas que divulgam os segredos do reino de Deus. Primeiro a pessoa vira discípulo aluno de Jesus, seguidor de Jesus, aprende os segredos do reino de Deus e viram apóstolos, após Jesus. Pessoas que vão divulgar os segredos do reino de Deus, que existe vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, que as pessoas veem espíritos, que as pessoas escutam os espíritos, que as pessoas conversam com os espíritos, que as pessoas incorporam os espíritos, que as pessoas curam as outras pessoas através da sua mediunidade, que as pessoas psicografam o que o espírito falou para ela. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou para ela. Hoje em dia, eles chamam de missionários. E contou-lhes como ele, esse Saulo, vira o Senhor Jesus no caminho, e que este Jesus lhe falara, e como em Damasco, uma cidade da Síria, pregava
ensinava às pessoas o espiritismo cristão ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, uma cidade da Judéia, onde os judeus viviam, entrando e saindo, pregando, ensinando os segredos do reino de Deus, o espiritismo cristão, ousadamente, em nome do Senhor Jesus. Falava e discutia com os helenitas. Helenitas, convertidos ao judaísmo, pessoas de outros países que se converteram ao judaísmo, pessoas da Síria, da Turquia, do Egito. Mas essas pessoas, procuravam tirar-lhe a vida desse Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. Cesareia, uma cidade portuária, hoje em dia ela está dividida entre Tel Aviv e Haifa, em Israel. E dali o enviaram para Tarso, uma cidade da região da Sicília, na Turquia, onde esse apóstolo Paulo nasceu. Esse Saulo, entende? Que depois ele virou o apóstolo Paulo. Esse Saulo aqui, que depois virou o apóstolo Paulo, ele nasceu nessa cidade de Tarso, que era da região da Sicília, na Turquia. Esse Saulo, ele era turco. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.